Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana, bom mês e bom ano. É o que nós, do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, o primeiro núcleo espírita jurídico do Brasil, fundado em 1968, por nós. Portanto, estamos aqui há mais de 50 anos, estudando como aluno, estudando como aprendiz. Não é para ser palestrante, não é para ser metido a besta, não é para ser orgulhoso nem vaidoso, não é para ser metido a saber tudo. Não é. O núcleo de estudos é você estudar em livros seguros, com responsabilidade, para fomentar o estudo dos seus irmãos de caminhada, para que todos tenham acesso ao saber, ao conhecimento da verdade, como disse Jesus, ao conhecimento da verdade. Só a verdade vai dirigir o pensamento, as ações, o livre-arbítrio das criaturas, sempre dentro da lei, jamais fora dos limites da lei. Quem estuda, obviamente, e quem sabe estudar. Hoje nós queremos falar de um assunto, não é para ofender ninguém, é para chamar a atenção. O analfabeto, existe o analfabeto que não sabe ler, nem escrever o próprio nome. Mas existe o analfabeto que surgiu há uns 100 anos atrás e hoje está muito em moda, o analfabetismo funcional. Isso não é ofensa a ninguém. São pessoas que não sabem estudar, que não conhecem o estudo, nem as leis, nem os livros seguros e querem fazer palestras. É o que mais tem hoje. Querem ser professores, querem fazer palestra, querem ser advogados, promotores, defensores, juízes, delegados, policiais. Querem ser salvadores do mundo, sem estudar nada, sem reformar, sem a reforma íntima, sem a reforma moral, sem a educação moral e cívica. Isso não pode dar certo, meus senhores. Isso só vai gerar cada vez mais violência, mais intolerância, mais golpe de Estado, mais ditaduras, mais corrupção, roubaleiras e mais falar besteira. Como é que uma pessoa pode querer falar que o outro é comunista se ele não leu pelo menos uns 8, 10 livros? Mas tem que ler, estudando na sequência. Como é que ele pode se dizer cristão se ele nunca leu estudando na sequência pedagógica os livros sérios, os evangelhos, os mandamentos recebidos por Moisés, os livros sérios recebidos por Jesus, os ensinos deixados pelo Mestre Jesus, que reencarnou para nos mostrar o caminho do estudo, da reforma, da caridade, do amor verdadeiro. Então existe hoje, e está assim, eu conheço vários desembargadores, uma autoridade do Poder Judiciário, do Trabalho e da Justiça Comum, da Federal,
que nunca leram um livro na sequência e querem fazer sentenças, querem decidir a vida dos outros. Eu conheço padres, pastores, palestrantes assim, que querem fazer palestra com temas sensacionalistas, só para gravarem vídeos como se fossem verdadeiros espíritas, ou religiosos, ou cristãos, e não sabem nada, são analfabetos. Eu conheço coronéis do Exército, da Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, advogados, juristas, médicos, dentistas, funcionários públicos, políticos que nunca estudaram. Eu estou falando de estudar de verdade. Não é pegar uma folha, ler um pedacinho, não, como se faz nas igrejas hoje. Então nós estamos sendo povoados pelos analfabetos, que todos têm curso superior. Eu fui professor durante 40 anos em 3 universidades. Eu conheço alunos que nunca leram um livro completo na sequência todo dia, de 1 a 4 horas por dia. São analfabetos funcionais e querem tirar ondas de sabichões, de pessoas que sabem muito. Nós precisamos dar uma parada para pensar o que estamos fazendo da nossa presente oportunidade reencarnatória. Deus nos dá essa oportunidade, a reencarnação, como está explicado no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas que vieram sustentar e fechar o cristianismo de verdade, como estão aqui no nosso currículo de um estudante verdadeiro. Do meu lado esquerdo está um retrato feito por Milton Henriques. É um trabalho feito por Milton Henriques, o jornalista famoso, com o currículo de meu pai, desembargador Manuel Xavier Paes Barreto Filho, que acordava todos os dias às 3 horas da manhã para estudar. Era ele que estudava os processos, lia os livros, falava várias línguas. Era ele que preparava as decisões e as sentenças. Era um homem sério, responsável, competente, educado, honesto, direito. Assim como foi o seu pai, o meu avô, o meu tio-avô, Carlos Xavier Paes Barreto, que fundou a Faculdade de Direito da UFES. São criaturas que precisam ser relembradas. Nós temos que parar de seguir criaturas que não sabem nada. Tem juiz de direito que não sabe nem fechar a porta do carro, quanto mais dirigir o próprio carro, quanto mais dirigir a própria vida. Olha o que nos diz Pedro de Camargo Vinícius, no livro da Federação Espírita Brasileira, o mestre na educação. Um erro psicológico de funestas consequências domina a ortodoxia oficial. Pretendem que o homem seja visceralmente mau, intrinsecamente perverso e por natureza corrupto. É isso que o mundo está querendo hoje. Junto com isso vem os viciados, os alcoólatras, 99% são alcoólatras,
os remédios não receitados por médicos honestos e direitos e seguros. Vem os jeitinhos em todos os cantos da sociedade, as corrupções, os políticos. Olha o nível da política que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil e no mundo. Olha o presidente dos Estados Unidos, um homem que desde criança foi um marginal, um corrupto, corrompia as meninas novas para as farras do sexo, da bebida, corrompia os estados para desrespeitarem as leis e continua fazendo isso. Vejam aqui no Brasil, quantos terroristas que estão recebendo apoio da população para serem eleitos, quando nunca estudaram, não respondem pelos crimes, nunca responderam pelos crimes praticados. E o povo parece que adora esse pessoal. É aquela diferença, né, entre Jesus e o povo malvado, e Barrabás. O povo preferiu o ladrão malvado do que Jesus, que era o correto, que era o professor orientador moral do mundo. Semelhante conceito é adotado, salvo raras exceções, por sociólogos, juristas, escritores, filósofos, cientistas, e o que é de admirar, pela cleresia de vários credos religiosos. A maioria da sociedade está adorando essas pessoas erradas. Como é que pode um cristão querer usar armas, comprar armas? Como é que pode um cristão querer votar num homem que foi expulso do exército porque era terrorista, soltava bombas nas portas dos quartéis? Como é que pode as criaturas acreditarem em criaturas desse nível? São os analfabetos de plantão que nós estamos vendo na maioria da sociedade. Agora criou-se grupo de direita e de esquerda, as pessoas nem sabem o que é isso. Tem gente criticando a democracia. Para você conhecer a democracia, você tem que ler no mínimo 12, 15 livros, mas sempre na sequência, estudando, repetindo as lições. Que os materialistas façam tal conceito do homem, compreenda-se, mas que sejam acompanhados pelos crentes e até pelas autoridades das religiões, é inominável, inconcebível. Tem pastores que se dizem pastores. Olha, pastor, que vergonha usar esse nome, né? E só falam coisas decoradas, só decoram coisas erradas e entram ainda na companhia desses terroristas políticos que estão por aí. Os espíritas estão fazendo cada tipo de palestra, cada tema, porque eles não sabem estudar. São analfabetos religiosos funcionais. Como é possível que o homem criado à imagem e semelhança de Deus seja visceralmente mau? É só raciocinar e estudar. Como se compreende que o Supremo Arquiteto haja produzido obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas? Então, isso são coisas que estão pregando por aí e por aqui, e o pessoal vai aceitando. O problema do mal resolve-se pela educação.
compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar. Educar, nós temos que voltar a ser educados pelos pais, pelas famílias, pelos colégios corretos, pela sociedade correta, organizada, ordeira, pela sociedade que só caminha na educação moral e cívica, só caminha seguindo o orientador Jesus Cristo, mas não em traduções terríveis que tem por aí. Por isso que o cristianismo veio ser fechado pedagogicamente, e foi falado isso por Jesus, pelo Consolador prometido, pelas 5 obras básicas, todas com o trabalho maravilhoso dos espíritos superiores, cooperadores de Jesus, e pelo pedagogo, pelo professor Allan Kardec. Nós temos tudo à nossa disposição para conhecermos a verdadeira lei e nos enquadrarmos nela, só andarmos de acordo com os ensinos da lei. Parar de ser os analfabetos que nós estamos vendo aqui entre todos nós. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, só pela educação. O vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor, tal em que consiste a conversão do pecador. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Mas não é Jesus em qualquer tradução. É Jesus nas traduções oficiais, naquelas que só querem a educação. Remir ou libertar só se consegue educando. Não é matando, não é dando golpe de Estado, não é falando mal dos outros. É só seguindo o Evangelho, lido, compreendido, praticado, a partir de dentro de cada um de nós. É a reforma íntima que vai dar a luz a cada um de nós para saber seguir o caminho correto da vida. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. Então, firmado em semelhante convicção, sentenciava com autoridade Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre o destino dos humanos. Interpelado sobre a vinda do reino de Deus, retruca o mestre: o reino de Deus não virá sob manifestações exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós temos que lavar o vaso da alma e aqui dentro semear os ensinos da verdade, para que eles dêem bons frutos. Todos aqueles que seguem essa semeadura que Jesus muito falou e ensinou, jamais cairão em trevas, jamais estarão na escuridão. Sempre de dentro deles sairá o amor e a caridade. Hoje você conhece o amor lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, de 1 a 4 horas por dia, todo dia, toda hora, todo segundo, todo minuto. E é desse amor que vai sair a caridade para com todos, para conosco e com todos os nossos irmãos e com toda a sociedade.
Por isso, os espíritos superiores orientaram Allan Kardec a colocar no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Caridade é respeitar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas, é cumprir todas as leis ensinadas por Deus, criadas por Ele, ratificadas por Jesus e pelos espíritos superiores. Praticar a caridade é estudar e exercitar, entender e exercitar as virtudes trazidas naquele texto maravilhoso do Sermão das Montanhas: ser humilde, ser brando, misericordioso, ter o coração limpo, aprender a amar o próximo como a si mesmo, só fazendo com o próximo o que gostaria que fizesse consigo, perdoando incondicionalmente a todos, buscando a reconciliação, buscando implantar aonde estivermos, a partir de dentro de nós, a paz que Deus nos criou. O reino de Deus não virá sob manifestações exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E olha o que dizem os grandes filósofos da humanidade. Immanuel Kant, o alemão: o filósofo assim compreende a educação, desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que é suscetível, tal o fim da educação. Desenvolver toda a perfeição, não é fazer falcatrua, não é falar alto, não é gritar, não é fazer corrupção, roubar os outros, a rachadinha, andar armados, não. É estudar e se reformar para o bem. É estudar o bem que hoje está à disposição de todos nas obras básicas da doutrina espírita, independente de religião. Todos os pastores, os padres, todas as criaturas, os ateus deveriam ler as 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Pestalozzi, o pedagogista consumado, diz: educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Vejam que coisa profunda. John Locke, o inglês, grande preceptor, se expressa desta maneira sobre o assunto: educar é fazer espíritos retos, honestos, direitos, dispostos a todo momento a não praticar coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata. Isso é que é uma criatura educada. Não pode uma criatura que nunca estudou, que fez um curso de direito sem ler um livro, e quando foi deputado só fazia roubalheira dos seus funcionários, e ainda quer soltar os terroristas. Não podemos mais seguir essas criaturas. E para terminar, eu diria a vocês que Allan Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos uma passagem muito interessante na Lei do Trabalho. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Só se educa estudando no mínimo 4 horas por dia. Estudando como aluno, como estudante responsável. Repetindo os anos se ficar reprovado, com boa vontade, para aprender o que não aprendeu e se corrigir enquanto é tempo.
porque sempre Deus nos dá o tempo, em várias reencarnações que necessitarmos. Não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Nós temos que ajudar os jovens a formar, e os homens, as mulheres, a formar os caracteres do bem, nos livros seguros que acabamos e estamos aqui mostrando, nos homens sérios que nós temos como Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Raul Teixeira e tantos espíritos que através dessas criaturas seríssimas vêm trazendo obras maravilhosas, pedagogicamente perfeitas, para nós aprendermos a nos corrigir e a só andar nos trilhos do cumprimento das leis. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Portanto, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem educação, todo dia. E querem ser vereadores, deputados, e o pior, querem ser juízes, querem ser militares, querem ser funcionários públicos. Meu Deus, nós precisamos levar a sério a sociedade em que estamos tendo a oportunidade de viver. Ajudar a corrigir essa sociedade, a começar pela criatura do homem, da mulher, para sermos honestos. Não podemos mais essas festas igual e tal, temos visto nas cidades. São festas de animais praticamente, essa bebida, é uma comeria, é uma dançaria, umas músicas horríveis. Um ambiente totalmente defraudado pela miséria da vida humana. Então nós vamos ver que Allan Kardec mostra para nós, todos os grandes filósofos mostram para nós, que educar é conhecer as leis, é compreender essas leis, entendê-las, assimilá-las pedagogicamente, trazer para dentro, ajudando a construir aqui dentro o reino do Senhor, de onde fluirá a luz bendita do bem, onde só seremos criaturas do bem, sempre dentro dos trilhos da lei. Ninguém tem liberdade para fazer o que quer, a não ser o que a lei permite. Ninguém. Os ignorantes falam assim, mas o deputado pode falar o que quiser. Não, só pode o que a lei permitir. Ninguém tem liberdade para fazer o que a lei não permite, o que a moral, a ética não permitem. Vamos nos educar, vamos diminuir o número de analfabetos que estão surgindo cada vez em número maior nas religiões. Olha, eu vejo os palestrantes, cada coisa horrível fazendo, as associações, a medicina, o direito, a justiça. Parece que está sendo invadido cada vez mais pela ignorância para criar os analfabetos desses momentos. Vamos mudar as nossas posturas, nossos pensamentos,
Vamos voltar a estudar no pré-primário do Evangelho de Jesus, fazer o curso desde o pré-primário. São 30 anos estudando, lendo no mínimo de 1 a 4 horas por dia e exercitando 20 horas por dia as coisas do bem, as reflexões, e planejando de um dia para o outro cada vez mais nos corrigirmos para sermos cada vez mais criaturas do bem, da honestidade, do amor ao próximo, só fazendo com o próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mais um estudo seríssimo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criada em 1968, e até hoje, mais de 50 anos de estudos ininterruptos, inclusive sábados, domingos, nos hospitais, nos aviões, aonde estivermos, relendo, revisando, estudando cada vez mais para ver se nos corrigimos e conseguimos subir os degraus da perfeição, de acordo com os ensinos de quem nos criou, Deus, e de Jesus, o seu melhor, o Filho mais preparado, que ele enviou para mostrar para nós o caminho da verdade. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, disse ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio nos mostrar o que era viver de acordo com as leis de Deus. É aí que nós seremos os transformadores da terra num ambiente de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância, de paciência, de amor incondicional a tudo e a todos. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom para todos os senhores e as senhoras e os jovens. Só em estudos seguros. Vamos lutar pelo fim do analfabetismo profissional que está solto em todas as profissões, que está solto na sociedade. Vamos lutar para que sejamos todos, em vez de analfabetos, estudiosos e cumpridores das leis de Deus, aonde estivermos. Um abraço fraterno. Obrigado pela atenção.